Bem, então, aqui a gente agora vai dar início na nossa aula, né? Vai ser esse problema aqui, muita gente tentando acessar, aquele negócio todo. Então, como eu estava dizendo, final de semana passado, teve um concurso da Banca Funcerne, se eu não me engano é Guamaré, né? O nome do município, e foi muito legal, porque a Funcerne, ela colocou em alguns cargos questões de direito constitucional, questões de direito administrativo, que está dentro do nosso conteúdo. Então, vai ser bom que a gente está fazendo uma prova fresquinha aí de Funcerne, não é isso? Tá bom? Então, eu estava até corrigindo aqui a prova, né? Agora, antes da gente iniciar, e a gente vai começar agora a arrochar o nó. Espera aí, deixa eu pegar aqui a caneta, né? Desenhar aqui, beleza? Então, vamos lá devagarzinho. Tinha muita pegadinha, aliás, teve muita pegadinha nessa prova de Guamaré. Não sei se teve alguns colegas que fizeram essa prova, muita pegadinha mesmo, né? Então, vamos lá? E diz a primeira questão, né? A Constituição Federal de 1988 consagrou diversos direitos e deveres individuais. Capitulado. Bruno, o material encontra-se disponível na plataforma. Pessoal, o material está escrito na plataforma. Tá bom, Bruno? O material está na plataforma. Ok, beleza. Beleza, vamos lá. Então, primeira questão, voltando aqui, diz a seguinte: a Constituição Federal do Brasil, de 88, consagrou diversos direitos e deveres individuais e coletivos, né? É o caput lá, né, do artigo 5º, né? É o caput do artigo 5º, sobre os quais é correto afirmar. De acordo com o princípio da legalidade, aí a gente tem a primeira condicionante, né? Ele coloca ela aqui, só será permitido. E, na verdade, o artigo 5º, inciso 2º, diz fazer ou não fazer. Está lá no artigo 5º, inciso 2º. Né? Na questão da letra B, ele diz a livre manifestação do pensamento sendo garantido, né? E, na verdade, é sendo vedado o anonimato. Inclusive, a própria Constituição Federal e o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu, tem várias jurisprudências no que diz respeito a essa questão do anonimato, no que diz respeito à liberdade de expressão. Né? Inclusive, recentemente, no informativo do Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, que a liberdade de expressão não pode ser um manto, por exemplo, para cometer crimes contra racismo. Né? Guardadas as devidas proporções, você não pode ter o mecanismo da liberdade de expressão para você ser garantido o anonimato. Então, não é garantido, é proibido. Se é assegurado. Né? E aqui é a grande pegadinha. Repito, aqui é a grande pegadinha. Eu explico isso nas minhas aulas. Diz assim, assegurada a pessoas físicas e jurídicas do direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral e à imagem. E aqui está certo. Né? É artigo 5º. Os desavisados nessa questão dizem assim, mas Alex, lá no trata de direitos individuais e coletivos, eu lembro, o destinatário dos direitos individuais e coletivos são as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já andou bastante e até os turistas têm direitos individuais e coletivos quando estão dentro do território brasileiro. Então, aqui está a pegadinha. Então, vamos dar um exemplo clássico, né? Ele aqui fala do direito de resposta. Vamos imaginar que alguém macule, manche a imagem de determinada pessoa jurídica. Ela tem o direito de resposta.
Então, ela tem o direito de expor. Então, destinatários do artigo 5º, pessoas físicas, pessoas jurídicas, brasileiros, estrangeiros residentes e não residentes. Esta é a interpretação constitucional. Então, só para a gente ficar aqui, foi ótima essa questão, porque a gente até abrange, tá? Não ter dúvida. Vamos lá. O próximo item diz: ninguém será privado de direito caso requeira eximir-se. Então, isso aqui é conhecido. Deixa eu só dar um clique aqui. Deixa eu dar um clique aqui, né? Isso aqui é conhecido como escusa de consciência. Então, aqui a Constituição, lá no artigo 5º, né, salvo engano, inciso 8º, diz que ninguém será, né, obrigado, por motivo religioso, de convicção filosófica ou política, a cumprir a obrigação a todos os importes, exceto caso, né, tenha prestação alternativa. E aqui é justamente a parte final que está errado. Se tiver, então, sei lá, o cara chega lá, por exemplo, para prestar o serviço militar inicial e diz o seguinte: eu sou Hare Krishna, a minha religião não permite, né, que eu apanhe armas, etc. Eu não quero prestar o meu serviço militar inicial. Tudo bem, beleza. Entretanto, contudo, todavia, se houver uma prestação alternativa fixada pelas Forças Armadas, esse indivíduo é obrigado a fazer. Então, ele pode se eximir-se de cumprir aquela obrigação, mas, se ela for imposta a todos e tiver uma prestação alternativa, ele é obrigado. Eu dei o exemplo da prestação do serviço militar, mas, por exemplo, o voto, que é obrigatório. Então, se tiver prestação alternativa, ele é obrigado. Então, está errado aí a parte final, né? Pois bem, essa questão número 2 também foi outra pegadinha, né? Então, foi outra pegadinha. Eu vou até fazer aqui, ó. Eu vou até aqui já colocar, ó. Caramba! Normas de eficácia contida. Depois eu explico as normas de eficácia limitada, né? As normas de eficácia contida, então tem as normas de eficácia plena, eu tenho as normas de eficácia contida, e já vou colocar a diferença entre contida e plena, e tenho as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia contida, né, são auto-aplicáveis. Ou seja, podem ser aplicadas de maneira imediatamente, automaticamente. Elas podem ser restringidas. Está aqui o tal dos restringíveis, né? A sua aplicabilidade é direta e imediata. E, possivelmente, ela não é integral justamente porque ela pode ser restringida. Então, aqui o exemplo clássico da resposta, que já é a letra A, e ela está certa. Ela diz lá: o direito de greve dos trabalhadores seletistas, CLT, é norma de eficácia contida, porque pode ser restringido por lei e definirá quais serviços não podem ser... Vou até baixar aqui um pouquinho, tá, gente? Não podem ser... Ai, meu Deus. Não podem ser adiados devido à sua essencialidade. Existe uma lei federal que diz quais são esses serviços. Fornecimento de água, né, tratamento de esgoto, coleta domiciliar de lixo, energia elétrica, entre outros. Então, eu posso estar na condição de grevista, então ela é auto-aplicável, mas ela foi restringida. Qual é restringida? Está dizendo aqui quais são os serviços essenciais, né? Então, aqui a gente já vai até colocar aqui as normas de eficácia limitada. Então, vou até fazer aqui uma explicação.
dependem de regulamentação futura. Vou até colocar aqui, Congresso Nacional. Então, já também vou ministrar um exemplo dentro do direito de greve. Né? Dentro do direito de greve. Se nós olharmos lá a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 7, ele trata do direito de greve dos servidores públicos. A minha pergunta é, o servidor público pode exercer o direito de greve? Hoje, a Constituição Federal diz que pode, mas tem legislação federal ou tem legislação estadual sobre esse assunto? Não. Então, é uma norma que depende de regulamentação futura. Tá vendo? Entenderam agora? Aqui, por exemplo, eu posso até ministrar outro exemplo da letra A. Quer ver? É artigo 5º, lembrei, inciso 12. É livre o exercício de qualquer trabalho, arte, profissão ou ofício, né? Que pode ser regulamentado por lei. Então, eu posso trabalhar, mas eu posso exercer a medicina? Não. Por que não? Porque tem uma lei que regulamenta a medicina. Então, eu posso trabalhar, mas ela é restringida. A aplicação é direta e imediata. Beleza, gente? Aí a diferença da norma de eficácia plena é que é mais fácil, né? Ela é auto-aplicável, ela não pode ser restringida. Né? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Norma de eficácia plena. Né? Eu posso até regulamentar posteriormente quem é que, por exemplo, pode se aposentar, que é o direito à aposentadoria, mas o princípio da igualdade, todo mundo é igual. Beleza, gente? Coloca aí o dedinho se todo mundo entendeu, se ainda tem dúvida. Beleza? Então tá certo. Tá todo mundo na ponta dos cascos. É para fechar constitucional, fechar legislação. Vai deixar o professor Alexandre Mendes feliz. Muito feliz. Né? Mas eu quero corrigir, mas... Tá bom. Se você depois quiser perguntar, mais à frente, Anne, pergunte, tá? Tá bom. Qualquer coisa você me pergunta aí. Beleza. Bom, mas eu quero corrigir os demais, né? Não, estamos à vontade. Veja a letra B. A lei poderá exigir alteração do Estado para sindicato. Independe de autorização do Estado. Repito, independe. O que o Estado exige é o registro do sindicato, o registro competente. Tá? É isso. Letra C. Está errado aqui, ó. A área não é de 10 mil metros quadrados. Não pode ser inferior a um município. Aqui não é 100, aqui é 200 empregados. Tá certo? Então, só para a gente corrigir, eu fui corrigindo aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. E se vocês repararem, queridos, queridas, a FUNSERN, inclusive, ele fez um negócio aqui que eu achei interessante. Ele pegou toda a parte que estava no edital e colocou uma questão de cada um. Questão do artigo de direitos sociais, direitos individuais, nacionalidade, direitos políticos, servidor público. Ele foi direitinho. Bateu o edital, que é até complicado, né? Geralmente, repito, geralmente a FUNSERN, ela não tem essa característica, né? De tocar todo o edital, mas você repare aqui que ele fez certinho. Tá bom? Vamos lá. Próximo. Sobre os direitos de nacionalidade de uma pessoa, então essa aqui está lá no artigo 12, né? E diz lá, né? Aqueles que são nascidos no território nacional, né, desde que os pais não estejam a serviço, são considerados brasileiros natos. O filho de brasileiro ou de brasileira nascido no território estrangeiro, né? E que
estejam a serviço da República Federativa do Brasil são considerados brasileiros. E, por último, e não tão menos importante, que é a resposta da questão, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, que venham residir no Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são considerados brasileiros natos. Nós temos as duas espécies de brasileiros naturalizados, a de origem portuguesa. Gente, pelo amor de Deus, eu já respondi tantas questões do que eu vou falar agora. Gente, não existe só Portugal que fala a língua portuguesa. Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Ilha da Madeira, Timor-Leste, são inúmeros países que falam a língua portuguesa. Então, para os originários de língua portuguesa, são exigidos 2 requisitos: 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Para os demais, ou seja, para aqueles estrangeiros que não falam a língua portuguesa, não são originários da língua portuguesa, perfeito? A gente tem outros 2 requisitos: 15 anos sem condenação penal. E temos ainda o português com status de brasileiro naturalizado. Quem é esse cara? É aquele, né, português, né, em que há uma reciprocidade do Estado de Portugal. Perfeito? Matamos essa questão. E também não pode haver distinção entre brasileiros, mas a própria Constituição estabelece restrições. Por exemplo, cargos privativos de brasileiro nato. Nós temos aí o artigo 12, parágrafo 3º. Nós temos lá o Conselho de Defesa Nacional, que são 6 brasileiros natos. Nós temos o proprietário de rádio, de rádios, tem que ser brasileiro naturalizado há mais de 10 anos ou brasileiro nato. Então, nós temos essas restrições que são constitucionais. Fizemos uma breve revisão sobre isso. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá para a letra A. Artigo 12. Sobre os direitos de nacionalidade de uma pessoa, são considerados brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Aqui está certo, mas aqui é brasileiro naturalizado. É artigo 12, inciso 12, a linha A. Tá? Não é, ele quer brasileiro nato. Deus nascidos de pai ou de mãe brasileira que venham a residir na República, tá certo. É artigo 12, inciso 1º, a linha C. Tá certo. A letra C, ó, aqui é aquilo que eu falei, ó, 15 anos ininterrupto, é brasileiro naturalizado. É artigo 12, inciso 2º, a linha B. Por último, Jéssica, né? Jéssica, é a determinação constitucional. A Constituição fala isso. Ele fala em residência, ele não fala nem em moradia. E residência é com ânimo de residir. É no ânimo de morar. Tá bom? E letra D. E letra D, os portugueses com residência. Aqui é brasileiro natural. Não. Aqui tem a palavrinha errada, ó. Vou até apagar. Né? Isso aqui é português com status de brasileiro naturalizado. Tá certo? Então, fechamos essa questão. Beleza? Coloca aí a mãozinha, o dedinho, se todo mundo entendeu as explicações. Beleza. 10. Vamos lá para a questão número 4. Né?
Diz lá, soberania popular será exercida pelo sufrágio e pelo voto direto. Lembre-se, né, que sufrágio é o direito subjetivo e voto é o exercício desse direito, tá? Então, voto direto, secreto, universal e periódico são as características do voto. Universalidade, periodicidade, secreto, né? E igualdade. One man, one vote. Um voto para cada pessoa. Os votos não têm nenhum tipo de característica, perfeito? Desigual. O voto da pessoa que tem problema com renda é a mesma coisa do milionário. Bom, como ele disse aqui, com valor igual para todos, né? Bom, são condições para o cidadão que deseja se eleger. Então, aqui a identidade, ele quer a idade mínima, né? 18, 21, 30 e 35. Aqui, vereador, né? O 21 é tudo, deputado estadual, federal, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. 30, governador e vice-governador do estado e do DF. 35, presidente, vice-presidente e senador. Não podemos esquecer dos requisitos para a elegibilidade. Estar afiliado a um partido político, ter domicílio na circunscrição eleitoral, ser brasileiro, estar com direitos políticos plenos. Fechou. Aí aqui ficou fácil. 18, 21, 35, aqui 21 e aqui 35 é a resposta correta. 30 para governador e vice-governador. De novo, dedinho se entender os requisitos também. A gente não pode ter dúvida para a prova de sábado. Não pode ter dúvida nisso aí, não. Prestar atenção que a FUNCERN, ela pegou todas as questões e foi batendo um a um, né? Isso aqui é uma revisão fera, viu? Vamos lá. Essa aqui, cara, achei massa. Essa aqui eu achei massa. Por quê? Pouca gente faz esse tipo de pergunta. Isso aqui mudou recentemente, né? Está lá no artigo 13, que é quais são os partidos que estão recurso ao fundo partidário e de acesso gratuito à rádio e à televisão. Essa questãozinha aqui eu até notei, porque tem tanta pegadinha nessa questão, né? E eu queria até mudar o gabarito. No gabarito aí, essa questão, se eu não me engano, ela está letra D. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, essa questão é número 5. Ela está letra D, mas é letra A. Tá? Vou repetir. A questão número 5, o gabarito está escrito errado. Eu me equivoquei na hora que eu escrevi. O gabarito é letra A. Vou repetir. A questão número 5 está lá no gabarito equivocado. Beleza? Eu me equivoquei. O gabarito é letra A de amor. A de aprovação. A de aprovação. Né? Pensamento positivo. Vamos lá. Bom, amém, amém. Bom, então essa questão aqui eu até anotei. Ele está lá no artigo 13. Artigo 13. Parágrafos 3º, incisos 1 e 2. Né? A letra A está certa. Tiver elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades de federação. Está certinho. Mas vamos para a próxima. Ter elegido pelo menos 15. Tá certo? E não tem senadores. Porque aí o voto é proporcional, não é voto majoritário. Beleza?
Letra C, obtiver nas eleições, que é o inciso segundo, né? Obtiver nas eleições para a Câmara de Deputados, no mínimo, 3%. E aí o resto está certo, distribuído em pelo menos um terço. Até botei aqui, né? Com, no mínimo, 2% dos votos válidos em cada uma delas. Com, no mínimo, 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou seja, em cada uma das unidades de federação, desse um terço. Certo? Aqui a mesma coisa. 3%. Né? Com no mínimo, lá no final, né? Vírgula, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, essa questão também achei massa, né? A FUNSERN está acostumada lá com o artigo 17, artigo 18, né? Beleza? Então, tranquilo. Esse é artigo 13. Posso ter equivocado, mas é artigo 13. Eu já vejo agora. Espera só um minutinho. Vou procurar aqui. Mas é artigo 13. Posso ter equivocado, né? Tá certo, querida. 13 não pode. 13 não pode. O artigo 17 é que trata dos partidos políticos. Peço perdão, é 17 mesmo. Perdão. 13 não tem nada a ver, pô. 13 não tem nada a ver. Não sei de onde que eu tirei. Eu tirei 13. Ixi, Maria. 13 é quando ele fala que a língua portuguesa é o idioma oficial brasileiro. Peço perdão. Retificando, ao invés de 13, 17. Beleza? Vamos nessa. Então, bola para frente. Vamos lá para a questão número 6. Exato, não. O importante é saber o conteúdo. E peço perdão aos queridos, né? Também a minha mente, daqui a 2 semanas eu vou fazer 54 anos, né? Os neurônios também já às vezes não funcionam, não. Já li tanta coisa todo dia, que às vezes não dá. Eu peço perdão aí se eu falei 13, mas é 17. Tá bom? Retificando. Vamos lá. Próxima questão. Já vimos essa questão, hein? E a FUNSERN até quebrou o galho da gente, hein? Diz lá. As entidades, órgãos e agentes são os instrumentos que dispõem. Aí aqui, só vou fazer uma lembrança, tá? A gente vai falar sobre centralização. Nós vamos falar sobre desconcentração. E vamos falar sobre descentralização. A pergunta. 6A, Sayonara. Não, 6A, vou corrigir ainda. Né? Mas de lá. A pessoa jurídica de direito público. Gente, sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado. Empresas públicas é pessoa jurídica de direito privado. Como ele quer, né? Ele quer pessoa jurídica, ministério é órgão. Está dentro da estrutura, né, da União, da administração pública federal. Não tem como. Beleza? E aí, para melhorar, né? Para melhorar, ele diz despida de caráter econômico. Caráter econômico, aqui é órgão, sobrou autarquia. Tá? Ó, aqui, órgãos realiza de maneira centralizada. Órgãos tem a ver com distribuição interna de competência. E descentralização pode ser feita por outorga, e aí tem lei, lembra? Transfere titularidade e execução, ou eu posso ter por delegação.
só transfere titularidade. Desculpa, só transfere execução, não transfere a titularidade. Gente, matou. Acabou esse negócio. Tá beleza? Diz aí se entendeu. Então, show. Revisão, hein? Aqui é para matar a questão. Tá? Falou em órgão, falou em centralização, falou em desconcentração. Tá certo? Beleza. Próxima questão. Ó, essa aqui também, nós já cansamos de fazer essa questão. Eu repito, nós já fizemos essa questão aqui mais de uma vez. Aliás, nós já fizemos, ó, eu já fiz isso, para quem é nosso aluno, né, acompanhou. Tem lá no meu material, tem nos aulões, tem lives que eu fiz. Enfim, tem outras aulas para trás nas nossas aulas, porque aqui ficou fácil. Eu peço perdão, mas ficou fácil. Diz assim: os contratos administrativos firmados entre a administração pública e entidades privadas são utilizados para formalizar as contratações públicas. E, na verdade, é o conceito de contrato administrativo, né? É uma forma conceitual. Contudo, nas aquisições, aí ele não está falando de contrato, ele está falando às vezes, de compra imediata, de contratação imediata, que a gente chama de aquisições imediatas, eles podem ser substituídos por outros instrumentos. A gente até viu que os outros instrumentos, por exemplo, pode ser carta-contrato, pode ser nota de empenho, entre outras. Certo? Beleza. E aí ele diz: entrega imediata é aquela que tem o prazo, está aqui, é aquela que tem o prazo de 30 dias. Está lá no artigo 6º, inciso 10 da Lei 14.133, de 2021. Toma cuidado que o conceito do artigo 6, inciso 10, ele fala também em compra parcelada. O que é compra parcelada? É de entrega imediata, mas as entregas são feitas de maneira parcelada, mas a entrega é imediata. Exato. Exatamente, Cleber. Só toma cuidado, esse é o conceito, o prazo aí. E eu repito, não estou dizendo que a FUNSERN vai colocar essa questão novamente, mas nós já fizemos essa questão mais de uma vez. Mais de uma vez. Quem é nosso aluno sabe exatamente do que eu estou falando. Boa noite, Alex, tudo bem? Só complementando um pouco... Oi? Tudo bem, graças a Deus. Então, só complementando um pouco essa informação que é importante, já que entra... Eu até comentei essa questão do global, que você falou de forma parcelada, né? Justamente porque quando você... Isso envolve algumas coisas. Você que trabalhou com licitação, e aí eu também trabalhei um pouco com isso, e você tem um empenho estimativo global e o ordinário, né? E isso aqui são situações diferentes que, no caso da questão, não envolvia, mas seria bom comentar um pouco, né, para futuro alguma coisa. Eu até entendo, viu, o Clebson, mas com relação aos empenhos estimativos, né, ordinários e o global, eu entendo que, assim, é uma questão que provavelmente não vai cair, eu não quero entrar nessa discussão do Vome lá, que é uma questão de administração. Ele vai tratar disso lá, tá certo? Porque, na verdade, a própria lei essa não está essa questão de empenho que você está falando, ela já não é uma questão de licitação, ela envolve, a administração orçamentária financeira, tá certo? Vou deixar lá para o professor Vome tratar quando tratar de empenho. Beleza? Aqui é a letra da lei. E nas questões aí jurídicas, dificilmente você vai encontrar uma questão dessa. Tá ok? Vai deixar o professor Vome lá tratar quando ele falar da parte orçamentária. Até porque eu posso confundir a cabeça dos colegas. Bom, vamos lá. Próxima questão. Nós já vimos essa questão, também já fizemos várias vezes, né? Essa questão aqui está lá no artigo 37, parágrafo 6º. Trata da responsabilidade objetiva do Estado. Independe de dolo ou culpa.
tanto envolve pessoa jurídica de direito público, assim como pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público. Certo? Mas aqui tem uma questão que eu quero abordar, né? Na teoria, que a resposta é a letra B, né? Do risco administrativo. Então, a gente tem, né? Aqui lá da professora de Pietro, que ela fala em responsabilidade integral. Não tem nada a ver aquilo, né? Administrativo, a administração, ela pode excluir sua responsabilidade. Então, ela pode excluir mediante caso fortuito ou motivo de força maior. Né? Ela também pode eximir-se alegando responsabilidade exclusiva da vítima, da vítima, né? Da suposta vítima. Dá um exemplo, exemplo clássico, né? Acidente de trânsito, uma confusão de trânsito, o cidadão ultrapassa o sinal vermelho e bate em um carro da administração pública. A culpa é exclusiva da vítima e, nessa teoria do risco administrativo, a administração pública pode, efetivamente, excluir, né, sua responsabilidade. Tomar cuidado em relação a isso, porque a gente vai fazer uma questão mais para frente, que também é de FUNSERN e envolve essa questão. Resposta aqui é letra, né, B de bola. Ele fala em teoria aplicada, e a teoria aplicada é do risco administrativo. Tudo bem, gente? Nessa questão da responsabilidade, eu estou perguntando porque eu tive muitas perguntas lá aqui no meu telefone sobre esse assunto. Está entendido? Alguém não entendeu isso? Não está claro? Não, tudo bem. Não é que eu não queira responder, pelo contrário, pode me perguntar. Pergunte-me, sem problema. É que eu achei estranho que a gente já me falou várias vezes sobre esse assunto. Tá bom? Questão número 9. Diz lá, os atos administrativos são os meios utilizados pela administração pública para manifestar sua vontade, um dos atributos. Então, não vai confundir com os requisitos. Né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembrando, competência é a autorização legal para que o agente público execute, né, um ato administrativo. Finalidade, interesse público. Forma, exteriorização do ato administrativo. Competência, finalidade e forma vinculados. Motivo, situação de fato e de direito que enseja a prática do ato administrativo. Objeto, é o ato administrativo em si, né, o conteúdo, é o objeto. Ok? Se o motivo for discricionário, objeto é discricionário, mérito administrativo. Se o motivo for vinculado, o objeto é vinculado, não é mérito administrativo. Ok? Vamos apagar. Falamos dos requisitos. Alguém com alguma dúvida no requisito? Para a gente falar de novo? Se tiver pergunta, eu falo, tá? Aí nós temos os atributos. Tem gente aí que tem outras siglas, mas eu vou colocar a minha, né? PIAT, né? Presunção de legitimidade e presunção de veracidade. Presume que todos os atos praticados pela administração pública são legais, né? E também presume-se, né, que todos os atos praticados pela administração são verdadeiros, o que faz com que caiba o quê? Prova em contrário. Então, a prova em contrário não é da legitimidade, é da presunção de veracidade. Cuidado! A FUNSERN, ela trabalha com a professora de Pietro nas suas provas de administrativo, certo? E dentro das suas provas de direito administrativo, às vezes o cara fala de legalidade e fala de veracidade, beleza? Imperatividade é impor, né? Impor, efetivamente, o quê? A sua vontade. Sim, né? Independentemente da concordância ou não do administrado.
autoexecutoriedade. Tudo bem, Pana? Cada um, tem gente que usa TIPA, tem gente que utiliza PITA, tranquilo. A autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração pública tem de praticar os seus atos sem recorrer ao poder judiciário. E, por fim, é a tal da exigibilidade. E, por fim, a tipicidade, que é a adequação da prática. A parte. Tem gente que a tipicidade é a adequação da conduta praticada pelo agente, perfeito? Dentro da lei. Aqui ficou falando, requisito, 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 atributo. Não precisou nem explicar, mas eu fiz aqui a nossa revisão, né? E todos entenderam a revisão, ficou ok? Tá, beleza. Vamos lá. Bom, essa aqui é uma outra pegadinha. Muita gente não estuda. E aí a Concerne fez uma pergunta, né? Essa questão aqui está lá no artigo 37. 37. Né? Perdão, eu estou confundindo hoje. 39, parágrafo 3º. E ele diz lá, são direitos sociais atinentes aos servidores públicos. Né? É o artigo 7, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30. Então, tomar cuidado, pega lá, sei lá, pega depois, vai lendo ali para saber. Ficou mais fácil essa questão aqui, né? Porque a gente está estudando a Lei 8.112, né? Quando você estuda a Lei 8.112, tem lá o adicional noturno, que é superior ao adicional, né, diurno, remuneração. Ó, aqui, ó, FGTS. Não. Seguro-desemprego também não. É estatutário. Não tem aviso prévio proporcional. Sobrou letra B de bola. Mas dá uma lidinha. Né? Separa esses incisos valendo. Né? Alguns assim não me lembro de cabeça, mas tem salário mínimo, entre outros. Tá beleza, gente? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tem muita gente. Só um instante, por favor. Tá vendo que tem informação no nosso grupo? Então tá bom, se é nada relevante. Tá bom. Show de bola. Então tá ótimo. Vamos lá. Próxima questão. A questão da número 9 é letra D, autoexecutoriedade, Mônica. Autoexecutoriedade. Presunção de legitimidade, imperatividade, né? Autoexecutoriedade e, né, tipicidade. Essa aqui, gente, caiu numa questão aí, pô, desculpa, mas, pô, o cara, né, princípio da sigilosidade. O princípio lá é da legalidade, mas existe sigilo nas propostas? Claro que existe, gente. Claro que existe. Não, 10 não é B, 10 é D. Gente, 10 é letra... 10 é letra... Ai, voltei aqui. 10 é letra B, perdão. Confundi. 10 é letra B de bola. Não, tudo bem. Tá tranquilo. 10, letra B. Oh, meu Deus. 10, letra B de bola. B de bola. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Tá?
Deixa eu só mudar aqui meu telefone celular, que tá ruim aqui. Vamos lá. Exato. 9 é que é D, 10 é B. Isso. Vamos lá. O artigo 5º da lei número 14.133, obrigado, Sayonara, estabelece princípios que deverão ser observados nos processos licitatórios realizados pela administração pública. Cuidado, né, que nesse artigo 5º, por exemplo, eles introduziram o princípio da transparência, que é diferente do princípio da publicidade. Uma coisa está publicizado, mas será que é transparente? Só toma cuidado com isso, tá? Porque, na verdade, o princípio da transparência era um subprincípio da publicidade. Então, quando a gente falava em publicidade, automaticamente falava em transparência, mas não necessariamente algo que está público é transparente, tá? Só para fazer. Bom, o artigo 5º estabelece, né, princípios, né, aí está julgamento objetivo, vinculação no instrumento convocatório, que é o edital, e da publicidade. Sobre os mencionados princípios, assinale a afirmativa correta. Gente, edital é instrumento convocatório. Ele faz lei entre as partes. Repito, ele faz lei entre as partes. Se o colega soubesse disso, fazia essa questão com esta informação. Vamos lá. O sigilo das propostas apresentadas pelo licitante não encontra respaldo no princípio da publicidade. Como é que não encontra? Todos os atos têm que ser públicos? Não, aquela fase interna é sigilosa. Está vendo? Fase interna é sigilo. B. A administração pública poderá optar pelo sigilo do critério de julgamento das propostas, deixando de constar no edital. De cara, né? Como é que vai deixar de constar? Se faz leis entre as partes. Aí vai o quê? Prestigiar alguém? Privilegiar alguém? C. O particular fica vinculado às normas estabelecidas no edital licitatório. Ok. Podendo a administração pública, após sua publicação, alterar as regras. Gente, não. Não, inclusive eu posso impugnar as regras. Aqui, ó. Motivo de conveniência e oportunidade, né? Isso aqui é discricionário. As regras só podem ser alteradas se houver algum problema. Né? Deixou de constar alguém, deixou de contar algum dado. Aí tudo bem, na verdade eu não vou alterar, eu vou apenas complementar, mas alterar não. E por último, aí sim, princípio do julgamento objetivo, né? Estabelece que, na análise das propostas apresentadas pelos licitantes, a administração pública deve se valer de critérios objetivos. Opa! Falou em licitação, os critérios são objetivo. Objetivo, que são os denominados tipos de licitação. Não existe licitação com subjetividade, gente, porque subjetividade eu vou prestigiar alguém. E, na verdade, um princípio que norteia a licitação pública é igualdade. Igualdade entre os licitantes. Tudo bem? Então, só isso dava para fazer a questão. Bom, retificar é uma coisa, Jéssica. Alterar é outra. Retificar, ok. Né? Tem um dado incorreto, eu sou licitante e encontro um erro, ok. Já fiz isso várias vezes, retificar edital. Agora, exemplo, eu vou me recordar aqui, eu peço desculpa aos colegas, eu nem gosto de falar da minha profissão, mas eu vou falar. O exemplo clássico, a gente estava fazendo aquisição de papel higiênico, né? E aí, por cargas d'água, passou por mim, passou por todo mundo, estava lá assim, papel higiênico de 30 metros. Aí um licitante disse assim, ele entrou e fez uma comunicação comigo. Qual tipo de papel higiênico 30 metros? Folha única? Folha dupla? Aí ele começou a fazer, aí eu retifiquei o item. Papel higiênico,
30 metros, com folha dupla, e por aí vai. Isso é retificação, não alterar regras. Ok? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. 12. Aqui, questão FUNCERN, né? Falou o que é dispensável quando era inexigível. Era inexigível quando era dispensável. Sem tempo que lembrar, queridos. Gente, inexigibilidade é inviabilidade de competição. É exclusividade. Então, aqui você fazia a questão. Quer ver? Diz lá, a Constituição Federal estabeleceu como regra a obrigatoriedade de licitação pública, administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Contudo, a própria Constituição admite que a lei preveja hipóteses excepcionais de contratação, que é a dispensa, que é a inexigibilidade, né, que é uma contratação doutrinariamente tida como contratação direta, né? Pois bem, nos termos da lei número 1433, essa regrinha aqui, então, não vai deixar de ler o artigo 74 e o artigo 75. Um trata de inexigibilidade e o outro de dispensa de licitação. Tudo bem? Vai ler em casa. Pega esse negócio e lê lá quais são as situações de inexigibilidade e de dispensa de licitação. Bom, letra A. Inexigível para aquisição de restauração de obras de arte, objetos históricos de autenticidade certificada. Esse item estava na 8666. Ela é dispensável, o artigo 75, a linha K. Dispensável. Tá? Letra B. Dispensável contra a contratação tiver por objeto a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras. Esse também estava na Lei 8666/93. Também ela está certa. É artigo 75, a linha M. Essa está certa. Né? Letra C. Inexigível quando tiver objeto a contratação de bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa também é dispensável. Está na letra F. Também estava na 8666/93. E aqui é inexigível. Eu vou até colocar a palavra-chave que estava aqui, viu? Ó. Exclusividade, né? É artigo 74, inciso 1º. Então, tomar bastante cuidado. Vai pegar lá o artigo 74, o artigo 75. Vai que o cara me faz uma pergunta dessa na prova da FUNCERN. Isso é questão que estava na FUNCERN. Boa parte das questões são todas desse último concurso agora de Guamaré. É Guamaré, é isso mesmo, né? Porque tem um bairro que é É isso, é Guamaré, né? Isso. Guamaré é o nome da cidade, Alex. Guamaré é o nome da cidade, Gramoré é o bairro. Isso, exato. Então, não, tá. Beleza, obrigado. Então, esse foi o último concurso de Guamaré. Todas as questões que nós estamos fazendo, tá fresquinho. É FUNCERN. Fresquinho da FUNCERN, tá? Vamos lá. Próxima questão. Se o colega prestar a atenção, né, ele vai ver que nós estamos batendo o edital. Eu fiz questão de bater o edital hoje e nós vamos bater o edital amanhã, que é para, no condicional administrativo, o cara dizer assim, Alex, acertei tudo. Eu acertei tudo. Aí nem eu que estou longe, né, de um Billy Night, eu vou tomar um Billy Night nesse final de semana. Tá certo? Eu vou tomar um Billy Night só porque quando eu escutei isso. Tá beleza? E vamos acreditar que vai dar certo. Amém. Vamos lá. De acordo com a lei federal... Obrigado, César. Simbora. Isso aí, Jéssica.
De acordo com a Lei Federal número 8.429, de 92, Lei de Probidade Administrativa, LIA, são atos que importam enriquecimento ilícito. Então, aqui é uma pergunta que a Funciane fez direta, mas eu chamo a atenção dos colegas sobre essa questão por um único motivo, né? Vou repetir, por um único motivo, né? É o seguinte, gente, a lei que foi modificada pela 14.230, ato de improbidade administrativa, o ato tem que ser doloso. A regra da 866 é que os atos eram culposos ou dolosos, agora só pode ser com dolosos. O 10A lá, ele saiu, agora é enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentatória contra os princípios, né, administrativos, tá? Então, aqui ele quer, repito, aqui ele quer uma exceção à regra. Então, ele fala aqui, né, ele quer uma exceção à regra. E ele está falando aqui de enriquecimento ilícito. Gente, desculpa, mas essas questões não dá para você errar, não. Aqui, ó o verbo. Ó o verbo. Tem como errar, gente, essa questão? Tem como errar essa questão? Porque, ó, eu não tenho nenhuma dúvida que isso aqui é enriquecimento ilícito, enriquecimento ilícito e enriquecimento ilícito. Vamos ver o outro verbo? Está tudo lá no artigo 9º, né? Exato, Gabriel. É isso aí, tem que matar aí. E aqui, né? E aqui, né? Muita gente errou por esse verbo aqui, ó. Ó aqui a letra E, ó. Ó. Tá vendo? Ó o verbo, ó. Tá vendo aqui? Ó o verbo. Também enriquecimento ilícito. Né? Não é meu, mas eu peguei, eu vou escrever aqui do que eu até anotei para fazer, que eu acho que é interessante. Eu vi outro disso que lá no que concurso. E vamos lá. Eu me beneficio. Enriquecimento ilícito. Terceiro se beneficia. Prejuízo ao erário. É isso? Ninguém se beneficia. Atenta contra os princípios administrativos. Espera aí, tem mais. Espera aí. Frustrar licitude de concurso. Princípios. Frustrar licitude de licitação. Prejuízo, porque terceiro, né, se beneficia. Se você usar essas regrinhas aqui, você dificilmente erra. Eu me beneficio, enriquecimento ilícito. Terceiro se beneficia, prejuízo ao erário. Ninguém se beneficiou. Princípios administrativos. Frustrou licitação de concurso. Princípios administrativos. Frustrou licitude de licitação. Prejuízo ao erário, porque terceiro se beneficiou. Tá beleza? Coloca o dedinho aí que está beleza. Um show. Vamos que vamos. Então, essa questão aqui, né, é a exceção. Ó, quer ver? Ó? Ele diz, ó, permitir ou concorrer para que pessoa privada ou jurídica utilize bens. Terceiro se beneficia. Terceiro está se beneficiando. Beleza? O terceiro está se beneficiando. Próxima lá. Questão 14. Sirlene, servidora pública efetiva da Secretaria de Finanças,
de determinado município exerceu função de confiança por mais de 10 anos, tendo recebido, por isso, uma vantagem financeira. Né? No ano corrente, porém, com a mudança de gestor do órgão, Andressa substituiu Sirlene e assumiu a função de confiança que esta ocupava. Ana, diz aí, pode abrir o áudio aí, diz aí. Não, professor, é porque eu pedi só para o senhor colocar essas anotações, porque tem horas que eu não consigo entender sua letra. Aí, se o senhor conseguir, por favor, que nem o senhor fez algumas aulas de anotar digitado, eu agradeceria. Não, tá bom, Ana, entendi. Não, vou fazer o seguinte, eu corrigi. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer melhor do que isso. Ana, eu fiz essa correção, digitada. Eu vou colocar lá no nosso grupo, tá certo? Eu vou pegar essa correção e vou colocar no grupo. Beleza? E aí fica mais fácil, porque Muito você vai... obrigada. Não, de Muito nada. obrigada. A gente está aqui para ajudar. Né? Se a É gente pode porque ajudar, você vai ótimo. falando rápido, aí eu não consigo escrever, anotar e entender. Mas, assim, Ana, assista novamente, né? É porque, assim, senão a gente ultrapassa 2 horas, né? Aí depois o pessoal começa a sair, fica chato, aquele negócio todo. Aí, assim, vou me policiar. Bom, então aqui nós temos uma servidora que exercia um cargo por 10 anos. Claro, que é isso, estamos juntos. Por 10 anos, né? E ela foi substituída por uma outra pessoa, que é a Andressa, né? Então, aqui, gente, assim, vocês, mais do que eu, sabem o que vocês estão estudando, de que não há incorporação de benefícios adicionais ou de gratificações temporárias. As gratificações têm que ter caráter permanente. E a função de confiança, ela não tem essa questão permanente, ela é temporária. O ministro, não me recordo, eu acho que ele não é falecido, né? Foi ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, que para mim foi o maior administrativista que conheci em vida, né? As decisões do ministro Sepúlveda pertencem, quem quiser buscar, são verdadeiras aulas de direito administrativo. Repito, são verdadeiras aulas, né? Bom, ele dizia uma coisa que eu acho massa demais. Ele dizia assim, eu tenho aqui o cargo público. E ele chamava a função, que ele chamou aqui de função de confiança, de plus. Ou, traduzindo a mais, ele dizia assim, toda função está atrelada a um cargo público, mas nem todo cargo público tem função. Então, vou repetir. Toda função pública está presa a um cargo, mas nem todo cargo tem função. Aqueles cargos, por exemplo, que são horizontais, ou seja, não tem poder disciplinar, eles são horizontais, todo mundo é igual a todo mundo, não tem função. Mas tem cargo que tem função. Tudo bem? Bem simples, né? Então, aqui era simples, é muito simples. Inclusive, a própria Constituição, no seu artigo 39, 9, ele é claro que diz que é proibida a incorporação de vantagens de caráter temporário e função de confiança, até porque ela foi substituída por outra pessoa. Temporariedade. Ela é de caráter temporário. É só você encontrar onde está escrito isso e resolve. Então, vamos lá. Ela pergunta, né, de acordo com as disposições constitucionais, né? CF, artigo 39, parágrafo 9º. Sem problema. Se incorpora, é inconstitucional. Se está incorporado, é inconstitucional. A gente até chama isso no direito constitucional de inconstitucionalidade reflexa, que é quando uma norma municipal ela reflete na Constituição Federal. Entendeu, Ana? Se está lá, está errado. Mas
Tanto é que a pergunta da FUNSERN, ela estava atrelada, né? Ela estava atrelada à Constituição Federal. Que ela bota lá, ó, de acordo com as disposições constitucionais. Tá beleza? Vamos lá. Letra A. Já vou de cara, ó. Ela não tem direito adquirido nenhum, nem expectativa de direito. Vou repetir. Ela não tem nem direito adquirido, nem expectativa, porque ela foi substituída. Ela pode até depois se voltar a ser chefe, ter a função de confiança. B. Silene somente teria direito à incorporação de vantagem financeira que recebia sua remuneração se houvesse permanecido por pelo menos 20 anos, nem 20, nem 30, nem 50, nem 70, nem 80, nem 90, nem 100. Não. C. Silene não possui direito à incorporação à sua remuneração de vantagem financeira vinculada à função de confiança, em razão de tal incorporação ser expressamente proibida. Ok, CF, artigo 39, parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Tá beleza? Então, show. Né? Inclusive, o 39, ele ainda diz vantagem de caráter temporária ou função de confiança. Então, aí já matava. Eu não sei quem falou que no município eu acho que foi a Anne. Anne, bom, eu não vou entrar nessa discussão não, porque é esse negócio de município, né? Eu já vi tanta coisa que, se contar, até Deus duvida, mas é inconstitucional, tá? Dentro da dispositiva, inclusive, porque os municípios, né, eles são integrados ao Estado, né? E provavelmente, eu me recordo que tem algo escrito na Constituição do nosso Estado, do Estado do Rio Grande do Norte. E por isso mesmo, não pode ter essa disposição que fere a Constituição do Estado, tá bom? Mas é isso. Mas eu sei que tem. Isso não é só isso, não. Tem mais coisa aí que eles atrelam aí. Mas vamos que vamos. Né? É isso aí, por aí. Bom, vamos lá. Ó. Eu acabei de fazer essa questão, né? A lei. Verdade, né? O que a gente tem que levar, eu vou ver aqui o que a colega falou. Exatamente, Jéssica. A gente não pode, e isso assim, obrigado, Jéssica. Eu vou me ater aqui a ficar 1 minuto falando sobre esse assunto, né? Porque às vezes, veja, a gente é professor, né? Eu já fui professor de universidade, eu já fui professor de concurso público, fui servidor público durante mais de 30 anos. A gente não pode levar prática para o que está escrito. Às vezes, muito colega, estou dizendo isso até mesmo na universidade, o cara chegava lá, ele era, por exemplo, ele trabalhava no jurídico do município. Um exemplo. Aí chegava lá, professor, lá no município onde eu trabalho não é assim, não. Aí eu dizia, pois bem, é isso mesmo, eu dizia assim, pois bem, lá no teu município, que contraria a Constituição Federal, tudo pode, mas o que eu estou explicando aqui é o que está na Constituição Federal. E, portanto, ela tem que estar de acordo com a Constituição Federal. Então, a colega falou muito bem, não levar a prática para o que está escrito. A gente está fazendo prova, e prova está de acordo. Exatamente, Ana Kaline. Esqueça, viu? Esqueça. Esqueça aí. Que você vê lá de errado, esqueça. Exatamente. Bom, vamos lá. Ele diz lá, tendo como base, né? Exato. Tendo como base a lei de improbidade administrativa, alterada pela 14.230, analise as afirmativas a seguir. Auferir, mediante, né, a prática de ato doloso. Olha aqui, já disse, ó. Cadê, gente? Meu negócio aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Olha lá. Ó. Doloso. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício, né? Em razão do exercício de cargo, mandato, função. Isso aqui é o quê? Enriquecimento. Eu me beneficio. Aqui, ó. Olha o verbo. Auferir. Tá certo. 2. Utilizar. A da 14 é a letra C de casa.
C, Bruno. Tá bom? Então tá, olha lá, utilizar em obra, serviço, particular, qualquer bem imóvel ou propriedade. Se eu utilizei, também é enriquecimento ilícito. Eu estou me beneficiando. Eu vou contar aqui uma história sem nomes, somente a história, né? Só vou contar um milagre. O Sam, deixa para lá. Eu conheci um cara que ele utilizava todo mundo do órgão público para construir a casa dele. Todo mundo. Ele utilizava o carro da repartição, os servidores. É a casa dele, depois, né? Tinham fotos, naquela época não tinha o tal do WhatsApp, né? Mas tinha a fotografia, né? Ele apresentou as fotos da casa dele, aí tinha lá o servidor A, o servidor B, o carro da repartição. Então, isso é improbidade administrativa. 3, receber vantagem econômica também é enriquecimento ilícito. Também é. E, por último, frustrar a licitude de processo licitatório de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-la indevidamente. Essa possibilidade não está na lei de improbidade administrativa, né? E lá ela fala apenas em procedimento licitatório, não tem processo seletivo, né? É artigo 11, é contrário aos princípios. Eu vou até ler, marquei aqui, frustrar em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório com vistas à obtenção de benefício próprio, acarretando perda patrimonial. É princípio, não tem processo seletivo. Então, somente números 1, 2 e 3. Né? Então, show de bola. Beleza? Exatamente. Pronto. Mas é aquela questão, Gabriel. Eu me beneficio, terceiro se beneficia, ninguém se beneficia. Mas está tranquilo. É isso aí, por aí mesmo. Olha essa aqui que a nossa FUNSERN nos deu. Né? A nossa FUNSERN nos deu. Essa é uma questão que eu chamo de questão dada. Né? Ela diz lá, trata-se de modalidade de descentralização que ocorre quando o Estado cria uma entidade com personalidade jurídica e a ela transfere titularidade e execução. Ó, vou escrever, hein? Tá bom aí? Transferiu titularidade e execução, outorga. Está escrito em caixa alta que é para não ter dúvida. Tá vendo aqui, ó? Não é por delegação. Por que não é? Porque ele só transfere execução. Não existe descentralização administrativa genérica. E a territorial existe, tá, gente? É a criação dos territórios. Mas está lá na Constituição Federal. Tá? Tá aqui, ó. Eu nem continuei. Quando o cara botou transfere titularidade e execução, outorga. E vou mais, essa questão, se eu não me engano, ela estava lá na prova de assessor jurídico do município de Guamaré. Tá? Vamos lá. Gente, eu queria fazer aqui uma pergunta dentro da nossa aula. Tomara, né, Raíssa? Pessoal, tá sendo válida o projeto Raio-X para vocês? Eu queria que vocês colocassem com a mão aí, né? Se tá valendo a pena, vocês estão conseguindo, né? Eu queria, eu agradeço tudo que vocês estão fazendo conosco, comigo, com o professor Vomer e com o professor Cândido, né? Alguns colegas aqui, como o Clebson, né?
João, que está aqui nos assistindo, sabe que a gente sempre teve esse caráter de permitir que o colega tenha acesso ao cargo público. Então, assim, a gente nunca faz nada que seja muito caro. Às vezes o cara, tá caro. Gente, se a gente for colocar, a gente olha aqui, às vezes, outros cursos. Eu estou falando aqui rapidamente, né? E eu vejo que, assim, o colega não consegue atingir, principalmente com o índice de desemprego que nós temos atualmente. Então, nossos cursos são sempre acessíveis a todos os colegas, e eu fico muito feliz por vocês ter confiança no nosso trabalho. E tenho certeza que esse trabalho está sendo executado pela gente, né, dentro do IFRN, como assim foi feita com a EBSER, quem fez a EBSER com a gente, né? Quem fez concurso conosco atingir o objetivo, tá bom? Obrigado pela confiança e vamos que vamos. Olha aqui essa questão recentemente. Obrigado, Jéssica. É isso aí, tamo junto. Anne, porque ficou muito aberto, né? Lembrando que aqueles que vão fazer o ERN não vai perder o foco. A gente vai lançar o ERN. Tá certo? Tem gente que vai para Mossoró, etc. E lembre-se, gente, o importante é estar nomeado. Arrocha o nó e venha-se embora. Mossoró é ali. Daqui a pouco você consegue, de repente, uma remoção para cá. É isso. Vamos arrochar o nó, ficar com medo de fazer concurso para Mossoró. Lembre-se, né? Mossoró está próximo de Canoa Quebrada. Passe o cupom, sem problema. Tá tranquilo. Também vamos fazer para outros, Sayonara. Vamos fazer para outros. Lembre-se, eu amo Canoa Quebrada. Mossoró está próximo de Canoa Quebrada, no Ceará. Tem praias maravilhosas. É ótimo, claro. Está no nosso estado. Exatamente. Claro. E, vou falar para você, CNU ficou complicado, viu, Jéssica? CNU ficou complicado, tá? Mas Mossoró é Aracati, exatamente. Canoa e Aracati. Tem o Sergipe. Foi bom aí, Anne? Exatamente, o concurso do IFRN de Sergipe. Deixa comigo que eu vou conversar com o professor Vomer, tá? E tem, se eu não me engano, 9 vagas para assistente de administração, tá? E Sergipe, gente, eu fui dirigindo em dezembro agora para Maceió, 7 horas daqui, gente. Exato. Tibau, bem pertinho, muito bom, Druzila, isso mesmo. Então, vamos lá, para passar no concurso público. 17, o controle. Isso, e FBA também. O controle da administração pública desempenha um papel crítico na promoção da transparência, na prevenção da corrupção, na garantia dos direitos dos cidadãos e no funcionamento, né? E no funcionamento eficaz do Estado, né? Lembre-se, todo órgão público tem controle interno. Todo órgão público tem controle interno. Todo órgão público tem controle interno. Existe o controle externo, que é feito pelo Poder Judiciário, e das contas, que se for a nível da União, é do Congresso Nacional, com auxílio do TCU. Se for estadual, no nosso estado, é Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Moio. Bom, é uma das características essenciais de uma democracia saudável, assegurando que o governo seja responsável perante a sociedade e cumpra seu papel de servir o bem comum. Assinale a alternativa correta, né? Bom, essa questão aqui, ela também requer, né, diz lá, é legítima a existência de um depósito para que você admita no recurso administrativo. O que a pergunta está dizendo? A questão é que para você recorrer administrativamente, você tem que fazer um depósito prévio. Não, gente. Está lá na súmula vinculante número 21. A súmula vinculante 21 diz: é inconstitucional a existência de depósito prévio para admissão em recurso administrativo. É inconstitucional. Tá? B de bola. Uma das hipóteses de controle judicial da administração pública é o habeas corpus. Gente, a gente até viu essa questão na última aula. Qualquer cidadão
é parte legítima para propor, para anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade pública, patrimônio histórico, cultural e artístico, e também ao meio ambiente, ficando isento das custas judiciais, salvo comprovada a má-fé. A ação popular não é o habeas corpus. Habeas corpus tem como finalidade, o quê? Liberdade de locomoção, mandado de segurança, direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou por habeas data. Habeas data. O que quer a habeas data? É retificação ou ratificação de dados constantes de bancos de dados públicos ou privados, ou banco de dados públicos administrados por entidade privada, como cadastro sexo sem fundo, etc. Né? Tudo bem? Priscila bateu bem. Artigo 5º, inciso 35, a linha A. Se você pedir uma certidão e ela for indeferida, não cabe habeas data, cabe mandado de segurança, porque obter uma certidão é direito líquido e direito certo. Já fizemos aqui consonal com administrativo, mas vamos lá. Bom, C, o controle legislativo é uma das funções essenciais do Poder Legislativo, ao lado da função executiva e de representação política. Obrigado, Cleverson. E o mandado de junção visa suprir a falta de norma regulamentadora. Bom, o controle legislativo é uma das funções essenciais do Poder Legislativo. Ele faz o controle externo. Ao lado da função executiva, bom, esse ao lado da função executiva não é uma função típica, é uma função atípica. Quem faz a função executiva é o Poder Executivo. Gente, aqui, ó, lá da função executiva, quem faz é o executivo. Né? A gente tem lá as funções típicas e as funções atípicas. A função típica do Poder Legislativo é legislar e também fiscalizar, controlar. Né? A função típica do Poder Judiciário é julgar, né, as ações. A função do Poder Executivo é executar a lei. Agora, cada um tem suas funções atípicas. Por exemplo, o Executivo, por exemplo, federal, o presidente pode editar uma medida provisória. Isso é uma função legislativa, mas é uma função atípica. O Poder Legislativo, por exemplo, ele licita. Essa é uma função executiva, mas dentro do Legislativo, ela é uma função, perdão, ela é uma função atípica. O Judiciário contrata. É uma função atípica. Então, os órgãos têm suas funções típicas e suas funções atípicas. E ele coloca aqui a função executiva como uma função essencial. E não é, ela é uma função atípica. D, né? A administração pode anular seus próprios atos. Aqui, gente, é a súmula do Tribunal Federal 473. Súmula do Tribunal Federal 473. A administração pode anular seus próprios atos quando manchados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado em todos os casos os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação do mérito, apreciação judicial, perdão. É a súmula 453. Nós temos também a 356, se eu não me engano, que trata da revogação. Tá bom? Próxima questão. Né? Aqui também, atos administrativos. Né? A nossa FUNSER nos presenteou com essa questão. Eu não entendi aqui a pergunta, colega. Não entendi. A súmula 473 do STF está descrita de forma integral na
letra D. D da questão 17. Eu entendi, deve ser Pamela, né? Eu acho que é isso, né? É Pam Martins. Mas a questão estava descrita de maneira integral, né? O cara pegou a súmula, copiou e colou na letra D. Tá beleza? Aí, exatamente, princípio da autotutela. Obrigado, Bruno. É o princípio da autotutela, exatamente. Diferente, já que o Bruno falou aí, a gente vai falar agora. O princípio da autotutela é diferente do princípio da tutela, ou mais conhecido como do controle finalístico, né? Então, a administração, pelo poder da autotutela, ele pode anular ou pode revogar seus atos. Anular quando os atos possuem vícios que os tornam ilegais, né, de acordo com como está a súmula, ou pode revogar por motivo de conveniência ou oportunidade, ou pode convalidar quando os defeitos forem sanáveis. Perfeito? E o princípio da tutela é o princípio do controle finalístico, é a famosa supervisão ministerial, né? Então, é um exemplo, tá, gente? Lá, o Instituto Nacional de Seguro Social. Qual é o órgão que supervisiona o INSS? É o Ministério da Previdência. Então, o Ministério da Previdência verifica se o INSS, que é uma autarquia, está cumprindo suas finalidades institucionais. Isso é controle finalístico e também está inserido dentro do princípio da tutela. Show aí, não? Vou dizer para vocês que eu tenho 23, 25 anos de concurso público. Não sei por quê, mas eu acredito sempre em Deus, né? Repito, reitero minha fé em Deus. Hoje, para mim, está sendo uma das melhores aulas que eu já ministrei na minha vida. Fiquei até emocionado. Não sei dizer por quê, mas eu, sinceramente, foi assim... Não, fiquei emocionado. Sério, foi assim... Eu lembrei hoje muito da minha falecida mãe, né? E talvez esteja inspirados aqui pela minha mãe hoje, né? Peço perdão se eu me emocionei, tá? Mas vamos lá. Próxima questão. Os atos administrativos podem ser extintos. Fala isso não. Fala isso não, senão. Também não tem estrutura para falar dos meus pais, não. Não tem estrutura, não. Vamos lá. Os atos administrativos podem ser extintos por diversas razões. Sendo importante destacar que a extinção de um ato implica o término de seus efeitos e da sua vigência. Existem várias formas de extinção dos atos. A gente viu, né? Convalidar, né? Revogação, anulação, contraposição. Obrigado, César. Eu também, recíproco. Anulação, revogação, contraposição. Vimos a convalidação, que é uma forma de extinção do ato administrativo, na verdade, é uma forma de correção do ato administrativo, tá, perdão, e que a Funciane gosta bastante. Mas essa aí foi legal, né? Diz lá. Existem várias formas de extinção, a gente já falou, né? Que podem variar de acordo com a natureza do ato, é óbvio, e as circunstâncias envolvidas. Sobre a extinção dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Beleza? Vamos lá. Aqui, a gente tem que falar... Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Eu até coloquei aqui, na minha correção, mas existem os efeitos da extinção do ato, tá, gente? Então, ele pode ser ex tunc, né? Ex tunc. Onde que acontece isso? Quando os atos são anulados. Mas lembrem que também na convalidação, aquela em que os atos são corrigidos, os efeitos são ex tunc, porque ele corrige desde o início, já que é um defeito sanável, né? E lembre-se, né? Esse tu aqui é de tudo. Tá vendo aí? Tudo. Olha a letra A. Olha o que ele diz. Efeito da anulação ex nunc. São retroativos. Não. Tá vendo aqui, ó? Vou apagar, hein? Aí eu tenho, né? Eu tenho o ex nunc.
que são aplicados, por exemplo, né, a revogação. Conveniência e oportunidade. Tá vendo aí? Ó? Conveniência e oportunidade, olha lá. E o N aqui é nunca, né? Não retroage. Não retroage. Com essas informações, tu faz a questão. Travou? Travou, gente? Aqui bem para mim tá ok. Não. Tá ok. Tá travado, não. Show. Não, mas travou aqui para mim, não. Não, gente, tá aqui tá normal. Aqui tá normal, mas tudo bem, vamos lá, voltou. Vamos nessa. Bom, então com essas informações, né, ex-tunc e ex-nunc, a gente faz. E aí é só fazer, olha lá. Ele diz aqui, os efeitos da anulação é ex-nunc. Não. No que diz respeito aos efeitos da decisão, eles são considerados ex-tunc, ou seja, a partir desse momento em diante. Se é a partir desse momento em diante, não são tunc, são nunc. Vejam que com duas palavrinhas, o ex-tunc retroage. Caramba. Jéssica, será que não é no seu, não? Porque aqui tá ok. Dá uma olhadinha aí. Então, eu acho que é o seu aí, tá? Porque aqui tá ok. Beleza, vamos lá. Então, veja, com essa palavrinha aqui, ó. Não. Não, não caiu para todo mundo, Sayonara. Não, não caiu. Bom, gente. Voltou. Beleza. Tá bonito. Vamos tocar, Bruno. Não, tá perdendo nada, não. Não. Então, na letra B, de nada, repare que aqui, ó, esse conceito, a partir de um momento em diante, não é tunc, é nunc. Tapa na testa, não. É só botar. Se o efeito da anulação é tunc, é tudo. Mas o efeito do tunc, não, também. Bom. Não, tudo bem. Tá valendo. Bate na testa, é tudo. Pronto, tá ok. Né? Eu gosto de ensinar para que a gente possa ter. Beleza. Eu gosto de explicar o conceito, né? Tudo é porque ele retroage até a data de edição do ato. E para frente é nunc. Né? Beleza. Inclusive tem. Eu não vou entrar nessa discussão porque tem a parte jurisprudencial que o STF, ele às vezes coloca o efeito tunc, mas modula. Né? Chama de modular os efeitos. Bom. Vamos lá para a letra C de casa. Quanto ao período da revogação do ato administrativo, geralmente é um prazo fixo. Uma vez, gente, não tem prazo fixo. Quando ele revogar, ele revogou. Revogou. Né? Não existe esse prazo fixo. Publicou a revogação, até o dia anterior, os atos são válidos, oportunos e convenientes, e a partir daquela data, que é o ex-nunc, eles são o quê? Inconvenientes e inoportunos. Em letra D, né, diz, a revogação, embora seja outro método para encerrar atos administrativos, é baseado em critérios de conveniência e oportunidade, afetando assim atos previamente considerados legais. Portanto, né, a revogação, por envolver a avaliação subjetiva, é uma prerrogativa exclusiva da administração. Tá certo. Só quem pode revogar é a administração. Não cabe a intervenção do judiciário nesse contexto. Isso aqui é muito importante. Tem gente que erra essa questão aqui, mas ela é muito importante.
revogação é ato exclusivo da administração. Ah, mas eu entendi que ao revogar, o agente público agiu ilegalmente. Bom, aí o judiciário não vai analisar a revogação, vai analisar o ato ilegal praticado pelo agente público. No mérito, ele não entra, mas ele entra na legalidade. Que é isso que às vezes confundem a cabeça dos colegas. Eu estou dizendo isso porque eu estava na universidade, isso confundia a cabeça dos colegas. E é simples. O mérito, exemplo, eu vou construir a ponte. Gente, isso é discricionário, é do agente público. Bom, para construir a ponte, eu cometi ilegalidade. Ok, o judiciário vai analisar não a construção da ponte, e sim os atos ilegais praticados pelo agente público para chegar a esse objetivo. Ficou claro isso? Porque essa questão aí tem uma pegadinha, né? Quando bota prerrogativo, os caras, errei. Não. Mas, perdão, falou em revogação é ato exclusivo. E não cabe, como está escrito aí, não cabe intervenção. Falou tudo. Tudo bem? Coloca a mão aí se todo mundo entendeu. Se tiver dúvida, pergunta. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Se tiver dúvida, não. Sim. Sim. Foi ótimo que você é Raíssa, né? Não, tudo bem. Vou explicar a Raíssa, que me perguntou. Então, primeiro eu vou perguntar a Raíssa, explicar da Raíssa, depois a Tuane, tá? Veja só essa questão, Raíssa. O Poder Judiciário ele tem como função típica, certo? Julgar. Mas se você chegar, por exemplo, no nosso Tribunal de Justiça, você vai verificar que existe um tal de regimento interno do Tribunal de Justiça do RN. Quem é que escreveu o regimento interno? Ele foi aprovado pelo tribunal. Né? Mas vamos imaginar que o presidente, lá com o seu pleno, né, a quantidade de juízes suficiente, entende que determinado assunto do regimento interno deva ser revogado por não ser mais conveniente e não ser mais oportuno. Ele vai lá e revoga. O Poder Judiciário, na presença do presidente do tribunal, revogou um ato do regimento interno. É possível isso? É. Agora, veja que isso é uma competência, uma prerrogativa exclusiva. O próprio judiciário, ele pode até analisar se aquele ato, ao ser revogado, descumpriu a legalidade. Aí, por exemplo, no nosso caso específico, o órgão acima, né, na hierarquia do TJ, é o STJ. Aí o STJ, alguém ingressa com essa ação perante o TJ, que só para o STJ vai discutir se naquela revogação foi analisada a lei ou não. Aí é uma outra questão. O que eu acho que a colega perdeu a parte final, beleza, Raíssa, então a Raíssa entendeu. Então a parte final que a Anne me perguntou, tá? É que eu disse assim, Anne, tem revogação, isso é mérito da administração. Ninguém interfere nisso. Agora, entretanto, vou repetir, se na hora de revogar desobedeceu a norma legal, aí o judiciário não analisa a revogação, que é o mérito, ele analisa o descumprimento da norma. Perfeito? Entendeu agora, Anne? Show. De nada, tamo junto. Gente, essa questão eu trouxe porque não foi a FUNCERN, tá, gente? Eu peguei de outra banca, mas que era com letra D, e o cara trouxe uma coisa que eu queria trazer, que é a alteração da lei, né? Em 21, a 14.210 de 21, introduziu, entre outras coisas, o 69A, que é a prioridade, né? A prioridade na tramitação dos processos administrativos no âmbito do Executivo Federal. Ele introduziu o artigo
introduziu outras coisas, mas, em especial, essa tramitação com prioridade, né? Bom, ele diz, conforme dispõe a Lei 9784 e suas alterações terão prioridade na tramitação. Então, ele quer, efetivamente, o que está no 69A. Em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos, né, em que figure como parte interessada. Gente, não tem puérpera. Tá? É neoplasia maligna, tuberculose ativa, né? Eu até peguei as doenças aqui, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiolotrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estágio avançado da doença de Paget, contaminação de radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, ou outra doença grave baseada na conclusão da medicina especializada. Não tem puérpera, tá? Aqui não é 55, é 60, igual ou maior a 60. Né? É igual ou superior a 60. Mulher genitora de filhos desassistida pelo Estado. Não tem essa regra aqui. E aí sobrou a letra D. Ele não fala do autismo. Jéssica, ele não fala do autista, não. Ele não fala, mas ele diz que isso é uma doença grave, né? E aí, porque a lei diz, ou, eu até peguei essa parte que eu achei importante, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Então, é claro, né? Se for para ser alegado a questão do autismo, aí o médico vai ter que se debater, né? Se debruçar sobre o tema e se realmente constatar que aquela é uma doença grave. Tá certo? Beleza. Bom, então 19D. E como FUNCERN é FUNCERN, de nada. Como FUNCERN é FUNCERN, né? FUNCERN é FUNCERN. Né? Aí ele colocou a palavra aqui, ó. Que aí vocês vão me fazer uma coisa. Vocês vão estudar os prazos. Eu acho que eu tenho uma tabelinha de prazo, vou jogar lá no grupo para vocês ficarem estudando o prazo. Tá? Intimação são 3 dias úteis. Vou mandar, Gabriel, sem problema. Eu acho que eu a tenho. Vou mandar a correção da nossa aula de hoje. Eu já tenho essa nota de correção. E vou procurar aqui nos meus alfarrapos essa tabela. Sim, vou mandar no grupo do Raio-X, Patrícia. É isso mesmo. Priscila, perdão. Não. Cristiane, ele não fala pessoa portadora de deficiência física ou mental. Não tem essa expressão. Ah, tem, perdão. Tem, é o inciso terceiro. Tem, perdão. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Desculpa. Tem. Tem. Tem o inciso, eu peguei aqui, inciso segundo. É que é tanta doença, eu não ia pegar a minha doença, mas tem sim. É pessoa igual ou superior a 60 anos, obrigado. É isso mesmo. Tá? Bom, e a última questão, mas é só dar uma lidinha no 69A, tá tranquilo. É pessoa igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência físico-mental e essas doenças que eu acabei de falar, ou outra que não esteja na lista, mas sejam consideradas graves de acordo com a medicina especializada. Bom, essa questão aqui ficou simples, né? Exclui o dia do início e inclui o dia do final. Exclui 2, 3, 4, 5. Tá aí. E, gente, tomar cuidado. A FUNCERN gosta desse tipo de questão. Aliás, não só a FUNCERN, mas a Compev também. Tá certo? Então, a gente finalizou aí, né? Claro, estou aqui aberto às perguntas, mas finalizamos a correção das 20 primeiras questões de legislação específica. Tentei bater tudo, tentei trazer tudo, né? Ah, não tem 8.112, amanhã tem 812, tá? Amanhã tem 812. Tá beleza? Exatamente. Treino difícil
Jogo fácil. Padrão, é isso mesmo, Jéssica. Gente, ó, obrigado de coração, tamo junto, até a aprovação. Eu também amei, Raíssa. Eu, como disse, sem querer ser, né, egocêntrico, talvez tenha sido a minha melhor aula. Não, não vou não. Priscila, eu vou botar primeiro o material lá, tá? Corrigido, no projeto Raio-X. Ah, tamo junto, Sanara. É até o fim, até a nomeação. Tá bom? Até amanhã a todos. Fica com Deus, Deus abençoe. Vamos dormir. Show, vamos estudar. Beleza. Obrigado, Priscila. Amém. Até amanhã. Qual o material? O de hoje? Tá ok, Bruno. Tá sem problema. Show. Gente, boa noite. Fica com Deus.